Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida e com toda a tua família nesse momento. Eu quero trazer uma palavra para você aqui, que está no livro, no Evangelho, de João, no capítulo 5 e a partir do verso 1, que fala da cura de um homem que estava no tanque de Betesda. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. E ele diz assim, depois disso, no versículo 1, depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois de movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava ele enfermo. E Jesus, vendo ele deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um sábado. Veja bem, Jesus, sabendo da situação daquele homem, que há muito tempo ele estava ali precisando de uma cura, precisando de um milagre. E no pensamento daquele homem, quando Jesus se aproxima dele e pergunta para ele se ele quer ser curado, ele simplesmente fala para Jesus: Senhor, não tem ninguém. Olha a condição de dependência daquele homem. Não tem ninguém que, quando as águas é agitada, me coloque na água para eu ser curado. Mas o que Jesus queria naquele momento não era colocá-lo na água. E Jesus também não negou a existência de um anjo vir agitar aquelas águas. Também não negou. Mas também, ele não falou que ia colocar aquele homem na água. Ele simplesmente disse para eles: Queres ser curado? E essa foi a resposta dele, que não havia ninguém que colocasse ele na água. Irmão, o que eu quero dizer para você nesta noite, nesse momento, nesse dia, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, é que Jesus, quando ele chega na nossa vida, ele chega para mudar a situação. Ele chega para transformar a nossa vida de um estado de destruição para um estado de bênção, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino da tua luz. E o que ele queria naquele momento com esse homem, que a Bíblia não menciona o nome, e nem o tipo de enfermidade que ele tinha, simplesmente fala que ele era um paralítico. Mas não dá o nome dele. Ele simplesmente fala para aquele homem que chegou o momento dele ver o reino de Deus, dele experimentar um milagre, dele experimentar a cura, dele experimentar o que Deus estava pronto para fazer para ele. Tem momento que quando Jesus chega na nossa vida, nós estamos em um momento de destruição, que nós já não cremos em mais nada, ou esperamos que alguém venha fazer um milagre por nós, venha nos ajudar a alcançar algum milagre. E naquele momento Jesus faz o que para aquele homem? Ele diz: filho, eu quero te curar. A verdade, o que Jesus fala para ele é: eu quero te curar. Eu quero te curar. E o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter a fé.
A fé porque o Senhor Jesus ele não nega. Quando nós temos um coração grato, com fé, Jesus vai fazer o milagre na nossa vida. Embora aquele homem estava crendo que ao agitar as águas ele poderia ser curado, ele não creu simplesmente em Jesus naquele momento, mas Jesus tinha fé que ele podia fazer o milagre na vida daquele homem. Então, os fatores que nós olhamos aqui é que muitas das vezes a fé depende daquele que está sendo curado. Ei, se você quer um milagre, a fé depende o milagre depende da tua fé. O milagre depende daquilo que você quer receber diante da pessoa de Deus, diante da pessoa de Jesus. E a fé também, e muitas vezes, depende daquele que está ministrando sobre nós. Porque nota aqui que, na verdade, a fé foi de Jesus, do ministrador. E Jesus, então, ele olha para aquele homem há 38 anos. É uma vida. Aquele homem passou a vida toda dele, praticamente ali, procurando uma oportunidade de alguém colocá-lo na água. Olha que interessante, alguém colocá-lo na água uma vida inteira. 38 anos é uma vida. É uma vida. Talvez você também esteja precisando de um milagre.